Glórias a Deus. Louvado é o Cordeiro de Deus. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Tiago. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5 e o versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Louvado é o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, nós lemos aqui uma passagem que está escrito, aleluia, na carta de Tiago. E aqui nós vemos, pela orientação bíblica, que nos fala acerca do poder que há na oração. E é sobre isso que eu quero falar com você que me ouve neste momento. A oração. A importância da oração na vida do crente. Para você entender o grande poder que há na oração, é necessário nós colocarmos de joelhos e orar. Só que para orar, nós vemos a dificuldade que muitos crentes passam para dobrar os joelhos e buscar a face do Deus Pai Todo-Poderoso. É porque, irmãos, Satanás odeia quando um ser humano suplica pela misericórdia, ora a face do Deus eterno. Satanás põe tantos obstáculos para que nós não oramos, para que nós não buscamos a face do eterno, porque sabe, todas as vezes que uma pessoa voltada ao Senhor na oração, a oração é atendida. Louvado é o Cordeiro de Deus. Para você crente e para você não crente. A partir do momento que você busca o Senhor em oração, Ele o responde. Ele o responde para te restaurar. A oração de arrependimento pode ser feita pelo ímpio, mas a oração de bênção, de vitória, ela é feita pela vida do crente. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada que a oração, irmãos, faz parte do povo eleito pelo Senhor. Nós vemos que para iniciar a história da igreja primitiva, nós vamos ver que os apóstolos perseveraram dentro de uma casa, orando por 10 dias, 120 pessoas orando a Deus para que eles fossem cheios do Espírito Santo. A história da igreja começou com a base na oração. Louvado é o nome do Senhor. Para você que me ouve, para a tua vida fluir espiritualmente, é necessário você abrir na tua vida o ministério de oração. É necessário você ter na tua vida o ministério da oração. Vamos ver que os sinais que os apóstolos realizavam era por base de uma vida de oração. Pedro e João vai falar para separar diáconos, para cuidar da mesa, porque eles iriam perseverar na palavra e na oração. Nós vamos ver que também no Antigo Testamento grandes coisas aconteceu quando alguém se levantou para orar. A Bíblia nos diz acerca da oração de Davi, o Senhor o atendeu. A oração de Elias, o Senhor também o ouviu, moveu os céus com a oração. Nós vamos ver que a oração de Ana gerou para ela um filho, gerou para ela um milagre. E tantos outros personagens da Bíblia Sagrada
quer alcançar um milagre pelo intermédio da oração. Aleluia! Eu quero deixar para você neste momento um despertamento do Senhor. Volte a orar, volte a buscar ao Senhor, porque com experiência própria eu digo para todos que me ouvem, quanto mais nós oramos, mais sede temos para orar. Mas quanto menos nós oramos, menos queremos orar. Mas a palavra do Senhor nos diz que a oração da fé, a oração feita com fé, ela cura a enfermidade, ela perdoa pecado. Aleluias! A oração, irmãos, quando ela é feita com fé, ela faz algo impossível em nossas vidas. Eu quero deixar esta palavra para você que me ouve. Volte a orar para que o milagre volte na sua vida, para que teu ministério cresça, porque cada um de nós fomos chamados por Deus, escolhido por Ele. E às vezes olhamos para nós mesmos e vemos que temos tão pouco fruto. E tudo isso é por falta de vida de oração, é por falta de ministério de oração. Temos exemplo com Jesus, sendo homem, naturalmente homem. A Bíblia nos diz que ele passava noites nos montes orando. Nós vemos que a igreja primitiva também passavam horas orando. Nós vemos que Pedro estava preso numa prisão, mas a igreja fazia contínua oração em favor dele. O anjo foi, arrancou as algemas da mão de Pedro e colocou, aleluia, ele livre daquela prisão de morte. Há um grande poder na oração. Você que me ouve neste momento, tudo pode ser mudado pelo curso da oração. Nós vemos que Ezequias, o profeta Isaías, chegou até ele e disse que estava decretado a morte dele. Que era para ele colocar a casa em ordem, que ele morreria. Mas, aleluia, a Bíblia vai dizer que Ezequias orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o Senhor o ouviu e acrescentou mais 15 anos da vida de Ezequias. Louvado é o Cordeiro de Deus. A oração muda curso. Do que está determinado no mundo espiritual, ela muda. Nós vemos que o salmista fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A oração é fundamental para nós permanecermos de pé. Recebe esta palavra. Oremos ao Senhor. Pai, eu oro que neste momento, todos aqueles que ouviram esta palavra, Senhor, que o Teu Espírito desperta em cada coração a sede de orar, a sede de Te buscar, Senhor, a sede de entender, Pai, que há um poder, aleluia, na vida daqueles que oram por misericórdia, ora, meu Deus, a oração de arrependimento, porque o Senhor dos céus ouve aquele que Te busca em espírito e em verdade. Abençoa, Pai, esta vida, aonde, Senhor, esta palavra chegar, que chegue também a bênção, que chegue também o milagre. Meu Deus, eu oro neste momento, no nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar, no nome de Jesus. Amém e amém.